Gente, quietinho. Pessoal, então hoje, continuando o assunto, a gente vai ver reações consecutivas. O que é reações consecutivas? É quando a gente, para obter um produto, a gente precisa de mais de uma reação para no fim a gente conseguir obter o que a gente precisa. Por exemplo, na obtenção de ferro, a gente não acha o ferro puro na natureza, a gente acha óxido de ferro. Então, para obter o ferro a partir do óxido de ferro, a gente precisa de duas reações. Primeiro, a gente tem a reação do carbono com o oxigênio, carbono sólido, no caso carvão, formando o monóxido de carbono. E depois a gente tem a reação do óxido de ferro com o monóxido de carbono, formando ferro sólido, que é o que a gente vai utilizar, e 3 moléculas de CO2. Então, como a gente tem duas reações ocorrendo, a gente identifica os elementos que são comuns na primeira reação e na segunda reação, porque a gente vai cancelar esses dois, ou seja, a gente vai simplificar essa reação. Então, mas para a gente cancelar, o número de átomos dos elementos iguais tem que ser iguais. Então, aqui a gente tem 2 CO2, aqui a gente tem 3. Então, a gente precisa multiplicar o de cima por um valor e o de baixo por o mesmo valor para que a gente tenha a mesma quantidade. Então, a gente multiplica a reação de cima por 3 e a de baixo por 2. Assim, a gente vai ter 6 moléculas de CO embaixo e 6 moléculas de CO em cima. Então, a gente soma as duas reações. A gente soma, corta os elementos iguais que estão em lados opostos, ou seja, aqui ele está no reagente, aqui ele está no produto, então a gente vai cortar ele. Então, somando as duas reações, a gente tem 2 moléculas de óxido de ferro, mais o nosso carbono, mais 3 moléculas de O2, formando 4 átomos de ferro sólido, mais 6 moléculas de CO2. Então, a partir da reação global, a gente sabe as proporções de cada elemento químico. Então, a gente precisa de 2 mols de óxido de ferro, mais 6 mols de carbono, mais 3 mols de O2 para formar 4 mols de ferro e 6 mols de CO2. Então, por exemplo, se a gente quiser produzir 1000 gramas de ferro, a gente vai precisar de quanto de carbono? Ou seja, quanto de carvão a gente vai precisar para produzir 1000 gramas de ferro? Então, se a gente pegar a massa do carbono é 12, como a gente tem 6 para 4, então a gente tem 6 vezes 12, que é a massa do carbono na reação. E o ferro são 4 moléculas de ferro, cada uma pesa 56 gramas. 4 vezes 56. Então, a gente precisa dessa massa de carbono para produzir essa massa de ferro. Então, para produzir 1000 gramas de ferro, quanto que a gente vai precisar de carvão? Então, a gente faz a nossa regra de 3, isso multiplica isso multiplica isso. A gente faz a divisão e acha que a gente precisa de 321,4 gramas de carbono, ou seja, de carvão, para produzir 1000 gramas de ferro. Então, a partir de uma reação consecutiva, a gente produz ferro e, sabendo as devidas proporções, a gente sabe quanto que a gente precisa de carvão para produzir 1000 gramas de ferro. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa, só que envolvendo gases. Se a gente tiver os gases na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, é mais fácil, porque daí a gente já joga na equação direta. Aqui, ó, a gente tem carbeto de cálcio reagindo com água, formando óxido de cálcio, mais esse produto aqui que ele é utilizado como combustível de maçarico. Então, essa reação aqui ela já está balanceada. Lembra que quando a gente tem uma reação, ela não pode ser balanceada com a metálica. Então, se já tem um coeficiente estequiométrico, ela já está balanceada. Então, a gente já sabe as devidas proporções. 1 mol, 2 mol, 1 mol e 1 mol. Então, a gente tem uma molécula mais 2 moléculas, formando uma molécula mais uma molécula. Então, a partir disso, a gente quer saber
quantos litros desse combustível aqui a gente vai formar com 128 gramas de carbeto de cálcio. Então, 1 mol de carbeto de cálcio pesa 64 gramas. E nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol tem 22,4 litros. Então, se a gente dobrar a quantidade de carbeto de cálcio, quantos litros de combustível a gente vai ter? Ou seja, o dobro, porque a proporção é 1 para 1. Então, se a gente dobra esse, a gente vai dobrar esse. Então, se a gente dobra a quantidade de carbeto de cálcio, a gente vai formar 44,8 litros de combustível. Mas se não tiver na CNTP, por exemplo, a gente quer saber quanta massa de carbeto de cálcio a gente vai precisar para produzir 12,3 litros de C2H2 a temperatura de 27 graus e a pressão de 1 atm. Então, a gente não está nas condições normais de temperatura e pressão. Então, para isso, primeiro a gente precisa saber quantos mols de C2H2 a gente tem, jogando na equação de Clapeyron. Então, a gente tem a pressão 1 atm, a gente tem o volume 12,3, a gente quer saber o número de mols, que é o N. O R é uma constante que é 0,082 e a temperatura 27 graus Celsius, que vira 300 Kelvin. Então a gente joga tudo isso na fórmula e acha que o número de mols é 0,5 mol. Então a gente tem 0,5 mol de C2H2. Então, se a proporção é 1 para 1, então 1 mol de carbeto de cálcio pesa 64 gramas. Vai reagir com 1 mol de C2H2. Então, qual é a massa de carbeto de cálcio? Vai reagir com 0,5 mol de C2H2, metade. Se a gente dividir isso daqui por 2, dividir isso por 2, a gente vai achar que a massa é 32 gramas de carbeto de cálcio. Então, a gente precisa de 32 gramas de carbeto de cálcio para produzir 12,3 litros de combustível a essa temperatura e pressão. Agora, a gente também tem um caso que é reagentes em excesso. Por exemplo, se a gente quer remover o gás carbônico produzido por astronautas dentro de uma espaçonave, a gente viu na última aula que a gente precisa de óxido de lítio. Mas vamos supor que a gente só tem 400 gramas de óxido de lítio para remover os 10 mols de CO2 produzido pelos astronautas. Se 1 mol de CO2 vai reagir com 2 mol de óxido de lítio, então 1 mol de CO2 vai reagir com 48 gramas de óxido de lítio. Se 1 mol de óxido de lítio tem 24 gramas, 2 vai pesar 48. Então, 1 mol de CO2 vai reagir com 48 gramas de óxido de lítio. Só que a gente tem 10. A gente tem 10 mols de CO2. Qual é a massa de lítio que a gente vai precisar para neutralizar esses 10 mol? A gente vai precisar de 480 gramas, só que a gente só tem 400. Se a gente só tem 400 e a gente precisa de 480, a gente vê que o CO2 tem excesso. A gente tem muito mais CO2 do que o óxido de lítio para reagir com ele. Então vai acabar tendo CO2 que não vai reagir com o óxido de lítio. Então, para isso a gente fala que a gente tem reagente em excesso, ou seja, tem muito mais CO2 do que óxido de lítio. Então a gente não vai conseguir reagir todos os reagentes. Se por acaso a gente tiver quantidade suficiente, ou seja, todo o reagente vai ser consumido, a gente fala que a gente tem um reagente limitante. Então, para que não tenha excesso, a gente precisa seguir a lei de Proust, que a gente viu na aula passada, ou seja, seguir as devidas proporções. A proporção aqui é 1 para 2, a proporção aqui é 1 para 1. Então, se a gente segue as proporções, ou seja, a lei de Proust, a gente não tem o perigo de incorrer em reações com reagente em excesso. Som, tudo bem?